dia, amados. Desejo saudá-los com a graça, a misericórdia e a paz do nosso Senhor Jesus Cristo. Amém? Mais uma manhã que vamos meditar nos provérbios da palavra de Deus. E hoje nós vamos encerrar o capítulo 21, falando dos versos 27 a 31, que nos traz o ensinamento de que a motivação sincera supera os rituais religiosos. Também nos ensina que a verdade prevalece sobre a mentira e a dependência de Deus é a chave para a verdadeira vitória. Devemos nos esforçar, como o texto diz, preparar o cavalo, mas confiar que a vitória vem do Senhor. Mas antes da gente desenvolver esses versículos, vamos orar. Obrigado, Jesus, por mais essa manhã que estamos em contato com a Tua Palavra, que ela adentre aos nossos corações e faça as mudanças necessárias e que os nossos corações sejam transformados por ela e vivamos o dia e nossas vidas para agradar o Senhor. É essa a nossa oração, em nome de Jesus. Amém. O verso 21 diz, ou melhor, o verso 27 do capítulo 21 diz: o sacrifício dos ímpios já por si é detestável, quanto mais quando oferecido com más intenções. O que o texto está querendo dizer é que há uma gritante contradição no fato de pessoas que desprezam Deus e a salvação que Ele oferece por meio de Jesus Cristo desejarem participar de celebrações feitas no nome do Senhor. Um exemplo disso são pessoas que buscam igrejas e ministros que façam casamento de noivos que nunca sequer vão a uma igreja e que rejeitam todos os ensinos dados pelos mesmos ministros. Entretanto, essa incoerência na prática religiosa por parte dos homens não é compartilhada por Deus. Para o Deus Santo, ou alguém está do lado dele ou contra ele. Jesus disse isso em Mateus 12:30, onde ele diz que quem não é por mim é contra mim, e quem comigo não ajunta, espalha. No contexto espiritual do reino de Deus, não existe neutralidade. Ou se escolhe seguir a Cristo ativamente, ajuntar, ou se posiciona contra Ele, causando separação. Por isso, quando se trata de incrédulos, ainda que pratiquem alguma atividade religiosa para Deus, o sacrifício dos ímpios já por si é detestável. Isso quer dizer que Ele não aceita o culto de pessoas que não se entregaram a Ele por inteiro, nem creram em Jesus Cristo como seu único Senhor e Salvador. Não dá para honrar a Deus com uma mão e desrespeitá-lo com outra mão. Ele não aceita o suborno dos homens. Se a visão divina é essa, quando incrédulos tentam agradá-lo, imagine só quando isso é feito com segundas intenções. Se o Senhor detesta o culto feito de modo falso e vazio por quem não crê em Cristo, quanto mais quando oferecido com más intenções. De que forma é esse culto? É feito não para buscar a Deus, mas para obter vantagens pessoais. Não é isso que temos visto atualmente no segmento que se diz em igrejas? Seus salões cheios de pessoas que buscam prosperidade, cura, casamento e outras bênçãos? Para esses, o Senhor é apenas um instrumento que, se utilizado do modo correto, pode lhes dar o que desejarem. Mas podem acreditar, Deus odeia profundamente essa atitude, tanto dos falsos pastores que vendem bênçãos, como daqueles que estão ali apenas por interesses pessoais e não para adorar o Senhor.
É muito importante que nós avaliemos nossas vidas quanto aos interesses que nos levam a buscar a Deus. E não adianta racionalizar ou dar desculpas. Deus sabe perfeitamente a resposta. O verso 28 diz: a testemunha falsa perecerá, mas o testemunho do homem bem informado permanecerá. Contar mentiras é um hábito bem antigo, ou melhor dizendo, um mau hábito bem antigo. A Bíblia relata a primeira mentira da história na ação de Satanás ao tentar Adão e Eva, lá em Gênesis 3:4. De lá para cá, o homem parece ter aprendido muito bem a lição, chegando a mentir compulsivamente. O que ele ainda não aprendeu é que há sérias consequências por se dizer coisas que não são verdades. Por isso, Salomão alerta que a testemunha falsa perecerá. A experiência humana mostra que nem todas as mentiras são desmascaradas, mas que também não são poucas as que são desmascaradas. Parece ser verdade outro ensino que diz que a testemunha falsa não ficará sem castigo, e aquele que despeja mentiras não sairá livre. Provérbios 19:5. Além disso, a mesma experiência nos mostra que as consequências normalmente fazem com que os mentirosos, quando pegos pela verdade, desejam não ter mentido, a fim de evitar o sofrimento com o qual se depararam no final. Porém, enquanto o mentiroso colhe o mal que planta, Salomão diz que o testemunho do homem bem informado permanecerá. O homem bem informado é literalmente o homem que ouve, segundo o texto hebraico. Significa que ele valoriza tanto a verdade e a busca atentamente, sem qualquer desejo de introduzir detalhes criados por ele mesmo. Ele se informa muito bem e transmite exatamente o que ouviu. Esse tipo de fidelidade, tanto aos fatos como à moral que a sustenta, é o que torna tal homem honrado e o desvia das consequências merecidas pelo mentiroso. É claro que dizer a verdade muitas vezes tem um custo, mas qualquer custo vale a pena ser pago quando Deus está ao lado do homem honesto. Já o mentiroso sofre porque fez o que é mal e isso acaba se voltando contra ele. Por isso, sempre que for dizer algo, resista à tentação de mentir ou inventar detalhes. O custo da vantagem momentânea não é nada comparado à pesada mão de Deus que recai sobre os falsos e infiéis. Irmãos, isso é muito importante. Por mais que a verdade tenha um custo, mas não se compara com o peso da mão ao mentiroso e ao infiel. Pega essa mensagem. Verso 29 diz: o ímpio mostra no rosto a sua arrogância, mas o justo mantém em ordem o seu caminho. Salomão explica como o tolo reage às circunstâncias adversas, dizendo que o ímpio mostra no rosto a sua arrogância. É muito fácil ver isso acontecer. Basta alguém tomar uma fechada no trânsito ou ser mal atendido em um estabelecimento qualquer. Em se tratando desse tipo de gente descrito pelo escritor, haverá uma reação turbulenta com direito a expressões de raiva, gestos corporais intensos e palavras agressivas. Isso porque o ímpio não consegue se controlar.
Sua postura de arrogância se deve à visão orgulhosa que tem de si, como se fosse melhor que as demais pessoas. Sendo assim, uma ofensa a ele, o preço de ofendê-lo é caríssimo. Além do mais, domínio próprio é algo que o tolo desconhece. Por outro lado, o sábio age de modo completamente contrário. Não porque ele não sofra afrontas como o tolo, mas por saber que a maneira de reagir às situações adversas produz consequências que transcendem a ocasião. Por isso, o justo mantém em ordem o seu caminho. Literalmente, ele considera seu caminho, avaliando aonde irá chegar, dependendo do modo como reagirá. Por ser sábio, ele preza seu futuro, a paz do dia e os benefícios que pretende construir ao longo da vida. Pensando nisso, ele se domina quando percebe que sua reação pode afetar algumas pessoas dessas coisas. Ele também leva em conta o testemunho cristão que está em jogo em cada coisa que faz. Ele sim sabe o que é domínio próprio e o utiliza sempre que for garantir sua tranquilidade e o bem-estar dos seus. Portanto, ao ver alguém gritar, bradar ou esbravejar com fúria, proferindo palavras em alto volume e tom agressivo, geralmente acompanhado de insultos, queixas amargas ou injúrias, enquanto põe para fora o que tem de pior em si, saiba que se trata de um ímpio insensato. E o que devemos fazer? Fuja dele e de uma reação do mesmo tipo em sua vida. Pesado, né, irmãos? Mas é importante que tenhamos isso em mente. Provérbios 30 e 31, fechando o capítulo 21. Diz assim: não há sabedoria alguma, nem discernimento algum, nem plano algum que possa opor-se ao Senhor. Prepara-se o cavalo para o dia da batalha, mas o Senhor é que dá a vitória. A guerra do Vietnã, lá na década de 70, em torno ali de 1959 até 1975, foi um conflito bastante desigual. De um lado, o Vietnã do Norte, com um contingente militar numeroso; de outro, os Estados Unidos, com um poderio militar muito superior, incluindo armamentos bélicos poderosos, muito superiores ao do Vietnã. Ele tinha um poder bélico tanto para atacar por terra, por mar e ar. Surpreendente, mesmo com todos esses recursos a seu favor, o exército americano acabou perdendo a guerra e teve seus planos de supremacia frustrados por um exército menos armado e mal alimentado. Muitas vezes, mesmo os homens ou os governos mais poderosos são impedidos de alcançar seus objetivos. Significa que nenhum homem é soberano em seus atos e conquistas. Se o poder humano não pode garantir as vitórias, o poder de Deus funciona de modo bem diferente. Sua força ilimitada não lhe dá apenas boas chances de vitórias, como ocorre com os homens. Ele é eficaz em levar a cabo tudo que planeja e deseja. Por isso, não há sabedoria alguma, nem discernimento algum, nem plano algum que possa opor-se a Deus, que possa opor-se ao Senhor.
Significa que não importa o quanto o homem seja capacitado para lidar com qualquer situação. Quando o seu oponente é o próprio Deus, a experiência e as táticas humanas não valem de nada. Esse é um conceito que Jó conhecia muito bem, visto que disse o seguinte ao Senhor: bem sei que podes fazer todas as coisas, nenhum dos seus planos podem ser frustrados. É o que Jó diz lá em Jó 42:2. A verdade é que Deus não disputa com homens, Ele apenas o governa. A teologia dá isso o nome de soberania. A soberania permite a Deus dirigir tudo que ocorre, desde desde os mais fortuitos eventos, que eu quero dizer algo casual, imprevisto ou acidental, até aqueles acontecimentos que mudam o rumo da história. Por isso, ainda que se prepare o cavalo para o dia da batalha, no sentido de o homem tomar todas as providências para o choque, para o conflito, para a oposição, o fato é que somente o Senhor é que dá a vitória. É claro que uma ação tão grandiosa e complexa como essa não pode ser compreendida por seres limitados como nós. Por mais que não entendamos sobre os detalhes de como Deus processa seu controle sobre a humanidade e os detalhes do plano divino, isso não anula a veracidade do controle do Senhor soberano, nem das suas promessas. A nós cabe o privilégio e o dever de confiar nele de todo o coração e descansar em tão grande sabedoria e poder. Amém, irmãos? Esse é o nosso Deus. Vamos orar. Maravilhoso Deus, sonda o meu coração e purifica as minhas intenções, que elas sejam para a glória e para a adoração ao Senhor. Que eu não busque a justiça apenas por interesse ou por aparência. Ajuda-me a andar na verdade e a trabalhar diligentemente, confiando que a vitória e o sucesso final vem do Senhor, e não das nossas próprias forças e capacitações. É isso que nós oramos, em nome de Jesus, hoje e para todo sempre. Amém. Meus amados, que Deus os abençoe, que tenham o restante de semana no Senhor e nós nos vemos no final de semana. Que Deus os abençoe.